Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Verão Multi RS, diretamente do nosso estúdio no Ramblas em Atlântida, a nossa casinha do canal Multi RS aqui no litoral norte gaúcho, próximo de vocês, nesse verão que está sendo maravilhoso para todos nós. E sempre com o apoio da Ubra, Leroy Merlin, Racon Consórcios, Hotel Araçá e Casa Linda, nossos parceiros nesse grande momento aqui que é o nosso Verão Multi RS, sempre nos seus finais de tarde e início de noite. Verão Multi RS de hoje tem muito conteúdo especial para vocês. Começando por aquele bronzeado saudável que eu sei que muita gente busca. É importante que a gente saiba que uma alimentação saudável e equilibrada é capaz de trazer um bronzeado ainda melhor. E claro, né, faz bem para a saúde, faz bem para o corpo, é extremamente nutritivo e a Suyan Cavalheiro vai falar conosco sobre isso hoje. Essa nutricionista maravilhosa que já está com a gente aqui nas tardes do Verão Multi RS. E também uma especialista em consultoria de carreira, em mudanças de carreira. Você pensa em mudar de área esse ano? Está pensando de repente em trocar de profissão, explorar novos ambientes? A Caroline Heck vai falar conosco sobre esse assunto que muitas vezes nos deixa até ansiosos, com uma certa angústia, mas que é muito importante, né? Para a gente seguir sendo feliz fazendo o que a gente faz. Realmente, são assuntos maravilhosos aí para a gente começar, né, esse fim de tarde ainda melhor aqui no Verão Multi RS, que está no ar, começando na sua TV e no seu YouTube. Verão Multi RS começando já com uma pergunta que surge muito. Quem aí quer ficar a cor do verão, né? Falam assim, né, quando a gente se remete a um bronzeado saudável, um bronzeado bem bonito, que é o que o pessoal busca aí durante o verão, ainda mais nas praias gaúchas, que a gente sabe que faz bastante calor e o sol vem aí fervendo na pele, como a gente costuma dizer. Vem a importância do protetor solar, mas também de uma alimentação saudável. Uma alimentação rica em nutrientes, em minerais, é capaz de potencializar esse bronzeado e fazer, claro, né, com que o corpo seja ainda mais saudável nessa estação que pede mais hidratação e uma alimentação mais equilibrada. E é por isso que eu estou com a nossa convidada mais que especial, que já é da casa aqui no Verão Multi RS, Suyan Cavalheiro. Muito obrigada pela sua participação. Olá, Duda. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema, né, tão importante e tão interessante, né, para esse verão maravilhoso. Tá certo, né? Verão escaldante, né? Tem que ter uma preocupação, né, com a hidratação, com a alimentação e acaba aí indo aí para o bronzeado também. Como é que é a relação de tudo isso, Suyan? Ai, tem muito a ver com a alimentação, né? Muitas vezes, hoje em dia a gente fala de protetor solar, por exemplo, né? Já é algo que todo mundo sabe, mas a gente esquece que existe um cuidado que vem de dentro para fora também, né? Então, é muito importante, a gente vai conversar um pouquinho hoje então sobre isso. Claro, com certeza. Então já quero começar te fazendo aquela pergunta que não pode faltar. Quem quer buscar esse bronzeado saudável, ou até mesmo, né, uma alimentação mais equilibrada nessa estação que é o verão, o Uhum. que é aquela virada de chave na alimentação, na hidratação? O que essa pessoa pode começar a fazer para ter, né, uma alimentação mais balanceada e acabar potencializando esse bronzeado? Perfeito, Duda. Eu não posso negligenciar e pular a etapa, né, de falar sobre água. Eu sei que isso é extremamente batido. Isso, qualquer tema, eu acho que a gente inicia aqui, eu preciso dizer, gente, então, vamos começar falando sobre água? Porque mesmo nesse calor, a gente acaba muitas vezes negligenciando um pouquinho, né? Toma outros líquidos, sucos, às vezes bebida alcoólica, e esquece um pouquinho da hidratação, né, gente? Então, não adianta, a gente precisa deixar pelo menos ali um cálculo mínimo de água, né? Então, eu sempre, com pacientes, eu costumo fazer um cálculo básico, né? Eu pego 35, faço vezes o peso dele, tá? E aí vai dar um valor. Esse valor, pelo menos 70% dele tem que ser água. Os outros 30% podem ser outros líquidos e tá tudo bem, né? Um chimarrãozinho que o gaúcho gosta, um chazinho, um suquinho, enfim. Mas 70% desse valor tem que ser água. A gente tem que começar por aí, porque senão não existe, gente, pele saudável e um bronze realmente bonito sem hidratação. É fundamental, né? E quando nós pensamos nos alimentos, quais são os alimentos-chave para essa estação? Eu vou pensar muito em antioxidantes, tá? Existe uma gama gigantesca de antioxidantes, então eu selecionei alguns específicos. Fácil de encontrar, para o pessoal já começar mesmo a botar na rotina e ser mais tranquilo, tá? Eu começaria falando do chá verde. Então, sim, as catequinas são
extremamente importante quando a gente fala em cuidados com a pele, né? Inclusive já tem estudos mostrando que ela funciona como um fotoprotetor oral. Então, pessoas que têm melasma, por exemplo, né? Que tem qualquer alteração de pele é extremamente importante. E claro que aqui estou falando do consumo do próprio chá mesmo, né? Mas em alguns casos a gente suplementa também, e aí doses individuais, obviamente, né? Falaria da romã, aí pode ser tanto extrato, pode ser a fruta consumida. E, obviamente, né, todos os carotenoides, né, beta-caroteno, que vem aí os alaranjados, os avermelhados, o licopeno, a saxantina, a jaxantina, que é esses alimentos basicamente mais amarelado ou alaranjado ou avermelhado, né? A gente pega esse grupo de alimento que são extremamente importantes tanto para dar aquele bronze mesmo, para potencializar o bronze, quanto para proteção da pele nessa época do ano. Com certeza. E são alimentos muito saborosos também para o verão, né? Alimentos que tem aí, acabam sendo leves, como a gente costuma dizer. E quando a gente pensa, Suyan, nas refeições como um todo, muita gente às vezes negligencia, sem querer mesmo, né? Acaba, por falta de conhecimento, não ingerindo todos os nutrientes necessários para o bronzeado ou até mesmo para aproveitar o verão. Quando a gente pensa assim, até mesmo num prato de almoço, de janta, de lanche, o que você acha que é fundamental para compor essa refeição? De carboidratos, de proteína, daqui a pouco de frutas? Eu começaria falando, primeira parte das proteínas, tá? A gente negligencia muito o consumo proteico. Claro que no sul, aqui um pouquinho menos, porque o pessoal gosta muito do churrasco, né? Verdade. Mas proteína é extremamente importante, gente. Proteína, ela ajuda muito na reestruturação da pele. Então, com a exposição, a gente tem que entender que exposição solar é um dano permanente no DNA. Então, é profundo falar isso, né? É um dano permanente no DNA, isso é uma coisa muito profunda. E a proteína, todo o nosso DNA, a base dele é proteína. Então, quando a gente consome um teor proteico adequado no nosso dia a dia, a gente ajuda na proteção dessa pele. Então, se a gente começar falando de proteína, a gente está falando muito, né? E se a gente pensar assim, onde que tem fonte proteica? No iogurte, um queijinho, no frango, nos ovos, na carne, no peixe, né? Então, assim, nós temos N opções proteicas que, inclusive, o ideal é ser consumido ao longo do dia, né? E não somente almoço e janta. Então, distribuir, botar ali no café da manhã, botar no lanchinho da tarde com alguma proteína, especialmente nessa época do ano, porque vai ajudar muito nessa proteção. Tá certo. E pra galera ali que faz exercício, né? Eu sei que a proteína já faz bastante parte. Sim. Eu mesma, né? Sempre escuto aí dos especialistas, né? Depois tem o pré-treino, tem o pós-treino, tem que ter a proteína. E no caso do bronzeado saudável, isso também se estabelece. Com certeza, né? A gente fala em bronzeado saudável e manutenção da pele, né? Porque não adianta ficar lá super maravilhosa no verão com aquele bronzezinho, né? Douradinho, maravilhoso. E depois do inverno, quando passar essa fase, olhar para a pele e perceber, meu Deus, parece uma uvinha seca, né? Não tem graça, né, gente? Então, quando a gente fala de cuidado, a gente fala de cuidado no todo. Não só cuidado para o bronze específico, né? A gente fala de cuidado com a pele. Obviamente, eu não posso deixar de falar de todos os legumes, verdura, frutas, porque a gente precisa, gente, de 47 nutrientes todos os dias. Só de vitaminas e minerais para que tudo funcione bem. Fora todos os compostos ativos, antioxidantes, etc. Então, se você não tem uma alimentação extremamente variada, extremamente rica nesses compostos, a gente não consegue bater no dia de jeito nenhum, né? E todos eles interferem em pele. Tá certo, né? E que interessante, Suya. A proteína, ela entra também, né? A gente falou muito da carne, né? Do iogurte, do queijo. E eu já ouvi falar de alguns amigos que são vegetarianos, que também tem outras fontes nos vegetais, certo? Com certeza. Por exemplo, uma combinação maravilhosa, que falam que é a comida do povo brasileiro, né? O famoso arroz e feijão, né? Se a gente conseguir consumir numa proporção de 3:1 de arroz para feijão, a gente consegue formar uma proteína de alto valor biológico, então ela se equivale a uma carne, né? Então, para quem é vegetariano, essa é uma excelente opção. Além disso, tem o tofu, tem o miso, tem os cogumelos, né? Que também são opções proteicas, né? Que a gente pode colocar no dia a dia, pensando nessa manutenção de pele. Tá certo. E quando a gente fala ali dos cuidados, né? Tem gente que acaba se empolgando na hora de se bronzear. Tem quais os fatores de risco que existem, né, naquele bronzeado excessivo? Quem se expõe muito ao calor, quem se expõe muito ao sol. E quando isso acontece, se existe alguma maneira de tentar reverter ou pelo menos poupar um pouco o corpo daqueles danos que o sol em excesso pode causar através da alimentação? Com certeza. Acho que o primeiro ponto aqui, a gente volta a falar para hidratação, né?
Outra coisa muito interessante, gente, é o consumo de óleos de boa qualidade, né? Então, quando a gente fala em ômega 3, por exemplo, o ômega 3 ele é como se fosse um lubrificante, né, da pele. Então, ele auxilia muito nesse cuidado com a pele quando a gente consome ele ao longo da vida, né, ao longo do tempo. Então, até mesmo antes de começar o verão, já pensar nisso é algo interessante, ó, fica a dica para o próximo ano, né? Então, é algo realmente vale muito a pena, tá? Tanto esse cuidado antes quanto depois também, né? Consumo de óleos, azeite de oliva, óleo de linhaça, óleo de abacate, o próprio abacate em si, né, é um alimento maravilhoso, coco. Então, são algumas opções, as oleaginosas, que ainda contém selênio, zinco, né? Também são opções, né, para ajudar nesse cuidado com a pele. Tá certo. E quais os sinais, Suyan, que a gente pode ter para saber se a nossa pele está sofrendo com o sol ou se a gente está conseguindo ter um bronzeado saudável? Qual seria o limite ali para entender essa parte? Acho que tem alguns cuidados físicos mesmo, né? Aquela coisa de olhar para a pele, tá ardência, né? Muita marquinha, gente. Essa marquinha, ela é um dano na pele, né? Então, ela é bonita, eu concordo, tá? Não vou criticar ninguém aqui, porque eu sei que fica bonito, né? Fica charmosinho, mas ela é um dano na pele. Então, esse já é um sinal de que, opa, né? Vai com calma, vai devagar, use protetor solar, gente. Isso é extremamente importante, não é exatamente da nutrição, mas eu não posso deixar de falar disso, né? Proteção solar é fundamental, ainda mais para pessoas mais claras aqui, né? Como nós temos aqui no sul também. Então, eu começaria por aí. Tá certo. Isso já é uma curiosidade mais técnica mesmo. A alimentação saudável, ela vai mudar a maneira como a pele processa esse sol? Como é que é essa parte? Ela tem uma proteção maior, né? Então, é como se você tivesse um carro, tá? Sim. E esse carro, você bota gasolina sempre, mas você esquece do óleo. Por um período, ele anda com aquele óleo ruim lá, certo? Mas vai chegar um momento que você vai ter um problema. Sim. E a alimentação, gente, o nutriente é como se fosse esse óleo, né? Então, teu corpo é um carro, a diferença é que ele não existe substituição, né? Não existe uma peça que a gente substitui, daí a gente vai falar de transplante, não é uma coisa muito boa, né? Que nós queremos, no caso, a gente não deseja, né? Então, é um nutriente, né? A gente precisa de nutrientes ao longo do dia para que essa pele realmente seja bem cuidada para chegar no verão e você aproveitar, né? De uma forma tranquila. Perfeito, perfeito. E esse sol escaldante aí que nos deixa com bronzeado, Suyan, eu imagino que ele também possa favorecer o envelhecimento da pele. Quando a gente fala da alimentação saudável, que vai aumentar essa proteção ao sol, ela também vai, digamos, diminuir esse envelhecimento, né? Atrasar esse envelhecimento da pele junto com a proteção ao sol? Com certeza, com certeza. Inclusive, nós temos diversos fitoquímicos, enfim, que a gente estuda como fotoprotetor oral, ou seja, ele literalmente protege a pele de dentro para fora, né? E a gente já tem estudos comprovando isso, né? Então, o piconogenol é um deles, o chá verde que eu comentei, né? As catequinas são um Sim. deles, luteínas, zeaxantina, a gente já tem diversos estudos mostrando que esses compostos auxiliam como proteção da pele. Que bacana, né? E é interessante que você vai falando os alimentos, né? E a gente vai vendo que são aqueles alimentos que muitas vezes estão ali no nosso dia a dia e são até mesmo mais acessíveis. Porque quando a gente fala na televisão, tem diferentes públicos que conversam com a gente, que estão nos assistindo, né? E é importante a gente sempre ressaltar que uma alimentação saudável não precisa ser cara. Ela pode ser ali com básico, com arroz, com feijão. Maravilhosa, com certeza. E no Brasil, gente, a gente tem uma variedade tão grande de alimentos, né? A gente é tão abençoado aqui com isso, porque a gente sai aqui na rua, a gente vai numa feirinha, olha quantas frutas a gente encontra, quantos legumes a gente encontra por um preço mais acessível, né? Dependendo do local, enfim, que você vai, a gente tem opções, né? A gente pode plantar ali, a gente tem terras também que a gente pode plantar em casa, num vasinho em casa, a gente consegue plantar uns moranguinhos, né? Então, tem muitas opções. E aqui eu falo, gente, frutas mesmo como melão, mamão, né? Então morango, as frutas vermelhas todas são excelentes, né? Quando a gente fala em proteção da pele, a melancia, que agora estava na época, as frutas cítricas, né? Por causa da vitamina C, que ajudam a reduzir a degradação do colágeno, então melhora muito aquele negócio da pele de exposição solar, mais flacidez, então ela reduz esse risco. Então, a gente encontra tudo isso nas frutas cítricas, por exemplo. Então, nós temos uma variedade muito grande aqui no Brasil desses alimentos, graças a Deus, né? Que interessante, é verdade, né? Porque infelizmente
às vezes os industrializados nas prateleiras acabam chamando atenção, seja pelo preço, seja pela praticidade, mas a gente sempre lembra que a saciedade também entra muito nesse ponto, né? Às vezes você tem dois alimentos daqui a pouco com o mesmo preço, mas você vai ver, uma fruta vai saciar muito mais do que aquela bolachinha recheada, por exemplo. Com certeza, porque tem fibra, porque tem nutrientes e não adianta, gente, o nosso corpo ele reconhece o nutriente, né? Então, quantas vezes eu percebo assim no consultório que eu atendo um paciente e eu vejo uma alimentação muito industrializada e a pessoa me relata, né, que tá com queda de cabelo, falta de memória, a pele vai pro bronze, depois fica lá esturricadinha, assim, Sim. né? E aí fica triste com o resultado que vê. E aí você olha a alimentação, ela tá totalmente industrializada. E quando a gente só faz esse processo, essa transição, já melhora absurdamente. Por quê? Porque o corpo reconhece e precisa daquele nutriente que estão presentes nos alimentos que a gente encontra aqui, né? Na nossa natureza maravilhosa. Exatamente, né? Quando a gente fala do bronzeado, o bronzeado precisa ser potencializado pela alimentação como um todo. Com certeza, com certeza. É isso aí. Suia maravilhosa. Quero continuar conversando com você sobre nutrição, mesmo que às vezes a gente escape um pouquinho do bronzeado, né? Eu sei que é o fator principal da nossa entrevista, mas acaba sendo muito interessante, né? São várias as curiosidades que trazem. Você sente que existem também outras questões estéticas, né? Além do bronzeado, que são potencializadas com uma alimentação saudável? Todas, todas, na verdade. Então a pessoa reclama, uma mulherada, né? A mulherada vem me entender. Que tem muita aquela questão da celulite, né? Da retenção do líquido, agora com calor, né? A gente acaba sentindo um pouco mais. A alimentação melhora muito isso. Agora, o pessoal quer mostrar as pernas, né? E fica aquela questão do lipedema, muitas vezes está super em alta, né? A gente conversa muito hoje em dia nas redes sociais sobre lipedema. Então, também melhora muito com a alimentação, a base, né? É nutricional, pelo perfil anti-inflamatório. Então, tudo que a gente pensa de pele, melasma, aquelas coceirinhas, né? Muitas vezes que a gente vai para o sol e a pessoa fala, eu tenho alergia ao calor. Não, minha filha, você não tem alergia ao calor, não. Você está inflamada mesmo, né? Então, a gente consegue melhorar muito todas essas questões com alimentação. Uma dieta bem anti-inflamatória, bem antioxidante, bem natural, com uma mudancinha de hábito, né? Mas dá tudo certo. Que bacana, Sujê. E sabe, uma pergunta que eu sempre faço, né? É sempre que a gente tem aquela curiosidade. Muitas pessoas buscam, às vezes, o emagrecimento, outras buscam o ganho de massa, que é o meu caso. Tento ganhar mais, consegui aí 6 quilos ao longo de 5 anos, que bom. Maravilhosa. Fico feliz, né? E sigo sempre nessa busca. Quando a gente fala, né, de algumas dietas mais específicas, como é que entra também o bronzeado nisso? Pro bronzeado, especificamente, não tem uma dieta que eu vou pensar assim, vou dar uma dieta mais calórica porque ela quer hipertrofia e eu vou... Não, tá? Não tem isso quando a gente fala em bronze. Tem nutrientes, né? Que eu vou cuidar e vou estar mais atenta se é uma pessoa que se expõe muito ao sol. Por exemplo, a vitamina C, que eu comentei, o zinco, o selênio, o próprio colágeno, né? Então a proteína. Então, existem alguns nutrientes que eu vou estar mais atenta. E alguns compostos ativos que eu vou botar mais nesse período do ano, né? Então, meus pacientes todos lá em setembro já começam a tomar suquinhos com sucos coloridos, né? Para proteger a pele mesmo até lá, potencializar esse bronze, né? Com sucos tipo com cenoura, beterraba, melancia, gengibre, tem tanta coisa boa que dá para fazer, fica gostoso, porque a alimentação tem que ser gostosa, né? Tem. Comer é bom, tem que continuar sendo. E a gente já consegue potencializar muito o bronze e cuidar da saúde nesse período, né? Tá certo. Cuidar da saúde é bom e é delicioso e saudável, né? Como a gente pode ver. Que bacana isso, Sonia. E claro, a gente traz a questão do bronzeado, né? A gente está no programa mais leve, descontraído aqui, o Verão Multi RS, mas é importante destacar, como você já nos explicou, né? Seria a alimentação, na verdade, ela seria uma proteção a mais. Então, essa recomendação segue para, de repente, quem trabalha no sol e precisa, né, se cuidar mais? Principalmente para quem se expõe mais ao longo do dia, né? Porque a gente sabe, gente, isso é recomendação mesmo, né? Dos próprios dermatos, enfim. Então, quando a gente fala ali de exposição solar, qual que é o ideal? Antes das 10, depois das 4, né? Então, com certeza, quem se expõe ao sol ao longo do dia, assim, precisa proteger ainda mais essa pele, né? E não só com alimentação, mas também de uma forma externa também, né? Um pouco chapéu maior, mais protetor solar e caprichar na hidratação aí, né? Ao longo desse calorão. Exato, né? Sempre destacar que a Suia é nutricionista, mas além da alimentação tem esses cuidados, né? Tem o protetor solar, tem a hidratação, já mencionou o chapéu também, o óculos escuros também pode ajudar, né, Suia? Com certeza, com certeza. Quanto mais clarinho os olhos, mais precisa isso. Todos precisam, né? Mas normalmente quem tem olho mais claro tem uma sensibilidade um pouquinho maior, né? Então, precisa.
Tá certo. Suzy é maravilhosa, obrigada pela sua presença. Mas quero que você finalize, né, mais essa participação aqui no Verão Multi RS com uma mensagem realmente sobre, de repente, algo que a gente não tenha destacado ao longo da entrevista, mas que você acha importante pontuar. Acho que é muito importante a gente falar que quando o pessoal fala em cuidado da alimentação, normalmente as pessoas vinculam com restrição. Ah, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não devo isso. Quando, na verdade, gente, comer é uma coisa maravilhosa. E ela tem que continuar sendo, porque senão gera um sofrimento, né? Agora, quando a gente pensa em saúde, em qualidade de vida, em ter um bronze bonito, em ter um corpo legal, ter uma memória boa, né? E uma bundinha, não tanta celulite assim, como você que a mulherada sempre quer, né? A gente precisa ter uma alimentação mais vinda da natureza mesmo. Ela não precisa ser difícil, ela não precisa ser cara, ela não precisa ser lotada de suplemento. E olha que eu gosto de um suplemento, tá? E eu estou dizendo isso com conhecimento de causa. Então, não precisa ser lotada em suplementações, etc. Um bom profissional vai adequar de acordo com a sua necessidade, né? Os seus exames de sangue. Então, não precisa ser difícil e tem que ser gostoso. Tem que ser equilibrado, né? Exatamente. E faz parte ter uma saidinha de vez em quando, né? Nem 8, nem 80. Normalmente o pessoal que me fala, né? A gente já comentou aqui outras vezes, que é 8, 80, na verdade é 8, né? Porque ninguém se mantém no 80. Ninguém se mantém no 100%, eu nunca mais faço nada. Até porque a gente sai aqui do desleixo e vai pra neurose. E aí isso também não é legal, isso também não é saúde, né? É o equilíbrio mesmo. Como é que é a sua rotina? A minha rotina é saudável. E eu me permito, de vez em quando, sair, comer alguma coisinha e tá tudo bem. Exatamente. Suzy, obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Verão Multi RS. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês. Obrigada. Certo. E é sempre muito bem-vindo, né? Suzy que também está sempre no Manual de Verão, sempre participando. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Verão Multi RS está de volta e agora com uma pergunta. Você pensa em mudar de carreira em 2025? Ou de repente você pensa em trocar de empresa, recomeçar, fazer uma outra graduação de repente ou uma pós? Esse momento de troca de carreira, de profissão, de possibilidades e oportunidades sempre dá um frio na barriga. E é por isso que é importante que nós tenhamos profissionais que possam nos orientar nesse momento. Hoje aqui no estúdio nós temos o prazer de receber a Caroline Heck, que é essa mulher, né, maravilhosa, que tem já no currículo vastas especialidades, né? Sei que é especialista em transição de carreira e o que mais, cara? Eu sou recrutadora há 10 anos, então trabalho no mercado de recrutamento e seleção, que nada mais é do que contratar para empresas. E hoje eu tenho a minha empresa, que chama Atitude RH, e além de atender empresas, que são CNPJs, né, eu também atendo pessoa física, como consultora de carreira, te ajudando, te ensinando, né, sobre como entrar no mercado de trabalho para aqueles que são mais jovens, como fazer uma transição, né, às vezes a gente julga ser, já tô velho, mas não gosto dessa profissão, quero mudar. Então eu ajudo as pessoas também nesse sentido a se recolocar depois, de repente, de um período de demissões em massa, né, acontece, enfim, a gente teve a pandemia aí, né, e tantas outras coisas que geram essa instabilidade no mercado. Então, eu trabalho bem na ponte do mercado de trabalho, ajudando empresas a encontrar pessoas e ajudando pessoas a entrar nessas empresas. Que bacana! E já começa então com uma pergunta mais a título de curiosidade mesmo, né? Sei que a gente está falando mais aí com o pessoal que está pensando na mudança de carreira, mas também fiquei curiosa para entender que você atende a pessoa física, mas também CNPJs. Como é que funciona isso? As pequenas empresas, no caso? Normalmente, pequenas e médias empresas, que são aquelas que não têm um RH interno, né? Às vezes tem empresas aí com 50 colaboradores e que não tem um profissional de recursos humanos. E aí quem contrata acaba sendo o dono da empresa, um líder. E aí acabam acionando, né, uma consultoria de RH para ajudar a encontrar mais candidatos. Então é nesse sentido que eu atendo como recrutadora. E a pessoa física é realmente profissional de mercado de trabalho, que quer buscar eu diria que um degrau a mais na sua carreira também, que quer buscar novas oportunidades, melhores oportunidades.
Que bacana. E é realmente um tema muito relevante, porque quantas pessoas já pensaram em trocar de profissão, mas daqui a pouco não tiveram coragem, e é natural que isso aconteça, porque a gente está falando de algo que é uma estabilidade na vida das pessoas. Então, como sair de emprego para ir para outro? Nesses anos aí de carreira que você tem traçado nessa área tão bacana, tão importante, quais casos você já viu, Carol, de pessoas que tentaram mudar de profissão? O que mais motiva as pessoas a fazerem essa mudança nas suas vidas? Normalmente, a gente inicia a carreira pensando em ganhar dinheiro, né? Às vezes em subempregos, eu mesma comecei como vendedora no shopping. E aí, naquela época, tu ainda tá te encontrando, né? E aí, tu acaba descobrindo o que tu gosta de fazer, o que tu não gosta. Só que a maioria das pessoas chega num ponto que tu nem gosta de fazer aquilo ali que tu tá fazendo, mas é o que tu tem experiência, e aí tu vai fazendo, e daqui a pouco passaram-se 10 anos e tu continua na área que tu não gosta. Então, eu vejo muito assim, o caso de transição de carreira é para pessoas que estão buscando serem apaixonadas pelo seu mercado de trabalho, pela sua empresa, pela sua carreira. Então, chega um ponto que, de fato, a pessoa quer se encorajar e, olha, atuei a vida inteira como, por exemplo, uma técnica de enfermagem, a vida inteira na área da saúde, e agora eu quero ir para a área de tecnologia, eu gosto de computador, eu gosto de dados, não quero mais pessoas, quero computador, quero outras coisas. Então, é uma transição bem radical, tem que ter coragem. Então, para a transição de carreira, eu diria que o primeiro passo é coragem de arriscar. E, claro, as estratégias certas, né? Que eu acredito que tu vai me perguntar sobre quais estratégias para isso. Mas eu diria que o primeiro ponto é ter certeza do que se gosta de fazer. A gente passa muito tempo da vida trabalhando para fazer algo que não gosta, para fazer algo que não está feliz, para estar insatisfeito. Então, esse é o principal ponto da transição. As pessoas estão buscando serem mais apaixonadas pelo trabalho. E os casos são inúmeros. Então, como eu te falei dessa cliente minha que ela era da área da saúde e mudou para a área de tecnologia. Foi uma transição super rápida, apenas 2 meses, zero experiência. Tem coisas que eu digo que é milagre, né? Que Deus ajuda, porque a gente faz a parte natural. Mas, de fato, sem nenhuma experiência, com o currículo correto, com um bom LinkedIn, que é uma das plataformas que mais se contrata-se hoje para a área de tecnologia, ela conseguiu um trabalho que, inclusive, ela estava ganhando mais do que o anterior, que era o que ela mais tinha experiência. Então, às vezes, a gente também pensa assim, não vou fazer transição porque eu vou ganhar menos, vou começar numa área nova, não vou ter sucesso, e a gente coloca essas barreiras. E o caso da Bruna, que essa é minha cliente, é um caso que eu me orgulho bastante, porque, de fato, hoje ela está numa área que ela gosta, em pouco tempo, e ganhando bem e crescendo no que ela gosta de fazer. Enfim, tem inúmeros. Tem um caso que eu gosto muito de contar, que é da Ana, porque ela tem 57 anos. E a essa altura do campeonato, as pessoas julgam, né, já está na hora de se aposentar, quem é que vai querer contratar uma pessoa 50 a mais? E ela conseguiu também, em pouquíssimo tempo, fazer uma mudança de carreira. Ela era da área de vendas do mercado imobiliário e ela entrou para a área de farmácia. Então, ela foi ao contrário, ela entrou na área de saúde. Então, eu digo que também o primeiro tópico, além de ter coragem, é acreditar. E não colocar esses preconceitos, porque o preconceito ele começa na nossa própria mente. Eu tô mais velho, que nem tem que falam, né? Não, o mercado não gosta de mulher que tem filho pequeno. Tem empresas, com certeza, que são preconceituosas, mas não é a maioria. Então, é coragem, é acreditar e ter as estratégias certas para conseguir. Com certeza, né? Sucesso para a Bruna e para a Ana, que legal essas histórias, né? A gente acaba também tendo uma aproximação aí com o público que procura a transição de carreira, mudança, né, na profissão, que é o que muitas pessoas estão buscando, né? A gente já falou até um pouquinho de estratégias, que era a minha próxima pergunta, então Sim. Quero te perguntar um pouco sobre outra parte disso, né? A gente falou até mesmo sobre sentimento, que é muito bacana também. Quero te perguntar um pouco sobre aquela parte mais de conhecimentos. Você falou até que foi o caso da Bruna, que conseguiu ir em 2 meses para uma outra carreira que ela não tinha experiência. Mas, infelizmente, não é todo mundo que consegue fazer isso. Daqui a pouco precisa antes fazer um curso, ou até mesmo, daqui a pouco, uma pós-graduação em uma área. Como é que funciona essa parte, assim, de casar as habilidades da pessoa, mas também buscando, né, um conhecimento a mais? Eu sempre digo, não tem como fazer transição de carreira sem investir na parte educacional. Porque se tu não tem a parte prática, que é a experiência de mercado, o teu diferencial vai ser o teu conhecimento teórico. Então, tem sim que buscar cursos, capacitação. Hoje em dia tem tantos online gratuitos,
né? Então, a falta de recurso financeiro não é mais uma desculpa. O próprio YouTube está aí para ensinar tantas coisas para nós, né? Então, a questão educacional vai ser o diferencial para a transição de carreira. A Bruna mesmo começou uma faculdade EAD, o custo bem mais em conta, começou a fazer cursos extracurriculares. Então, para a transição em específico, a educação é o ponto-chave. Os cursos são o ponto-chave. Agora, mudança de emprego. Quero continuar na mesma área, só que eu quero ganhar mais, eu quero ganhar melhor, eu quero ir para uma empresa que daqui a pouco oferece mais benefícios, mais qualidade de vida. Às vezes a gente não precisa nem de mais um curso, nem de uma pós, nem de nada. A gente só precisa saber se vender melhor para o mercado. Estar ativo, né, no mercado. A gente está falando de internet, né? As empresas que não estão na internet, que não estão no Instagram, que não estão nesses locais que a gente encontra com facilidade, essa empresa normalmente está fadada ao fracasso. E assim é o profissional que também não está na vitrine. Como que uma empresa boa vai encontrá-lo se ele não está lá no LinkedIn, se ele não tem uma boa foto no seu perfil, se o currículo dele não está completo nessas plataformas de inteligência artificial? Então, para que a gente consiga, né, subir degraus na carreira, a gente tem que se vender para o mercado. E essa é uma das principais estratégias que vão fazer as pessoas terem sucesso e serem encontradas pelas grandes companhias, né? Tá certo, maravilha. E sabe, Carol, existe um movimento, e até vou puxar um pouquinho para mim, né? Um movimento que é muito comum no jornalismo, na comunicação, mas claro que pode existir em outras áreas. As pessoas estão satisfeitas com a sua área de trabalho, gostam da comunicação, do jornalismo, da publicidade e propaganda, relações públicas, mas elas querem sair de uma empresa para ser a própria empresa. Abrir um CNPJ, ter um empreendimento, às vezes de rede social. Muitas vezes montam também produtoras, né, que acabam aí abastecendo as emissoras de televisão e outros veículos que a gente chama de tradicionais, né, que existe muito também essa parceria, né, as emissoras às vezes precisam de uma produtora para ajudar num programa, então existe muito esse movimento de ficar na própria área, mas sair de uma empresa dita convencional, assim, para abrir um CNPJ. Você também faz esse tipo de movimento, ele aparece para você? Assim, eu também atendo pessoas que são PJ, que é o que a gente chama de pejotização hoje no mercado de trabalho. Então, é um prestador de serviço. A forma que eu te ajudo é através da tua, como é que eu posso dizer, da tua marca pessoal, que eu chamo de personal branding, no LinkedIn, tá? Eu não trabalho com marketing para empresas, não. Eu trabalho a marca pessoal, né? Então, esse é o meu foco. Mas foi um movimento que eu mesma fiz, né? Eu trabalhava dentro de empresa e aí começou a surgir clientes externos, né? Eu quero que você contrate, quanto que você cobre. Eu fiquei, opa, tem uma oportunidade que eu não tinha visto ainda. E eu mesma comecei a me vender como uma profissional que estava começando a empreender. E ainda trabalhava fixo na empresa. Então, através do LinkedIn, realmente foi os primeiros clientes que eu conquistei. E tu comentou aí sobre o jornalismo, a questão dos terceiros, né? A gente trabalha muito, eu tenho bastante clientes da área de comunicação em geral, jornalista, marketing, produtor, enfim, videomaker, toda essa área está crescendo muito, é uma tendência de mercado, inclusive, está crescendo bastante. E normalmente também tem esse tipo de contratação PJ. Além de LinkedIn, né? Toda a nossa estratégia de imagem, o marketing, ele não tem que ser só para quem é empresa, mas também para quem é pessoa, para quem é pessoa física. Então, eu trabalho muito essa estratégia de vender as pessoas ali no LinkedIn, de ajudar elas, a empresa a encontrar essas pessoas. Tanto se tu quer vender um produto, um serviço, ou se tu quer ser contratado internamente para dentro daquela empresa. Eu acho que a estratégia é a mesma, te vender como profissional. Seja tu, tanto se tu for ver hoje no Instagram mesmo, né? A gente conhece a Boca Rosa, que é a Bianca lá, a dona da marca. E aí tu te apaixona pela marca e compra a maquiagem dela, que é o produto dela. Então o mercado, ele tá muito com essa questão de humanizar as relações, né? Então é bem esse o meu foco, personal branding, que é marca pessoal. Sim. E como existe isso? Até você mencionou a Boca Rosa, né, que é a Bianca Andrade. É impressionante, né? Às vezes a gente não conhece necessariamente a marca, mas conhece a Bianca e aí vai atrás. O quanto é importante, principalmente nos influenciadores, que isso aconteça, né? Muito comum esse movimento, né? O influenciador abrir uma marca de maquiagem, de produtos, porque realmente essa marca pessoal é muito importante. E aí vem também o seu trabalho, né? Para trabalhar essa marca pessoal e trazer
para a pessoa ainda mais relevância no mercado. Exatamente, esse é um dos tópicos que eu faço o meu cliente se destacar, o meu seguidor, as pessoas que eu ajudo de forma gratuita também, se destacar no mercado de trabalho, porque a marca deles chama atenção. Peraí, a Duda é diferente, olha a comunicação dela, olha como as fotos dela são bonitas aqui nas redes dela, olha como ela ensina sobre o trabalho dela, olha como ela é uma autoridade. E isso faz tu começar a ser desejada pelas empresas, porque as empresas também têm muita dificuldade em contratar bons profissionais. Apesar de que a gente olha para o mercado e pensa, nossa, mas tem muita gente disponível, nossa, mas o mercado é concorrido. Do outro lado, as empresas estão assim, se matando pelos bons profissionais. E os bons mesmo já estão trabalhando. Né? Então, tem essa necessidade de a empresa achar boas pessoas. E se tu é essa pessoa que te vende bem, às vezes nem é a experiência. É realmente a forma como tu te apresenta, é a forma como você fala, né? A forma como você se expõe, é como você se apresenta numa roda de amigos, faz esse teu networking, né, que a gente chama. Então, é esse o ponto principal. Que interessante, né? Às vezes a gente fala muito da gente, vou fazer meu currículo, vou me profissionalizar, mas também o mercado procura esses profissionais. Que interessante esse movimento. Carol, o que você vê, assim, de como as pessoas podem buscar mais essas oportunidades mesmo? Quem está nos assistindo e procura um emprego melhor dentro da sua área, ou daqui a pouco trocar, quais as oportunidades, como a pessoa pode buscar essas oportunidades no mercado, que realmente, né, o mercado está procurando? Gente, tem uma coisa que é muito importante hoje, que é nos adequarmos à realidade do mercado. Então, assim, as melhores e maiores empresas hoje estão contratando com inteligência artificial. Exemplo, posso falar o nome de empresa aqui? A Leroy Merlin, que é contratar ali um profissional para a área de marketing, para a área de vendas, para a área financeira, um CEO que seja. É uma empresa tão grande que muitas pessoas querem enviar currículo e hoje é humanamente impossível um RH contratar para uma empresa grande sem uma tecnologia, sem uma inteligência artificial que faça essa pré-leitura dos currículos. Então, você que está buscando novas oportunidades em grandes empresas, precisa estar com seu perfil completo, atualizado, com as palavras certas nessas inteligências artificiais. O LinkedIn, Gup, InfoJobs e tantos outros sites de emprego. Então, você tem que descobrir na sua região, né, o que funciona melhor, quais são os sites de emprego que funcionam melhor. E gastar esse tempo atualizando os sites, porque o que a gente vê no mercado de recrutamento, as pessoas escrevem qualquer coisa ali no site, coloca qualquer foto, porque tem muito site que tem foto, selfie, umas fotos horrorosas, Deus defenda. E querem se destacar e pensar, nossa, estou me inscrevendo nas vagas e ninguém está me chamando. Claro, não está te chamando, porque a tua apresentação está ruim, não está boa. Então, para conseguir boas oportunidades nas melhores empresas, porque a gente não quer trabalhar em qualquer lugar, a gente quer trabalhar em um lugar bom, tem que estar bem atualizado nessas inteligências artificiais que as maiores empresas estão utilizando para contratar. Não tem como. Tu pode ser o melhor profissional. Se tu não passar por essa inteligência, se tu não passar por esse robô, que é o que a gente chama, o teu perfil, o teu currículo não chega nas mãos do RH, não chega nas mãos do gestor. Aí tá, tu quer trabalhar numa empresa menor, que tu vai lá e entrega o currículo? Ok. Mas as melhores e as maiores, a gente tem essa barreira hoje do robô. Passando pelo robô, aí a gente tem o RH, né? Que é a pessoa, por exemplo, como eu, que faz as entrevistas, que analisa teu currículo, tem a gestor, tem várias etapas. Mas hoje a primeira etapa, que acaba sendo uma novidade, né, é a inteligência artificial. Pois é, né? Eu já tinha ouvido falar na minha própria área mesmo sobre isso. De ter as palavras-chave, né? Faz um tempinho já que eu não procuro emprego, porque estou feliz aqui com o pessoal do Multi-RS da TV Cultura. Mas no momento que eu tive que procurar, realmente, as plataformas aparecem bastante. Ou até mesmo, se você vai direto para a pessoa que está te recrutando, também tem que ter as palavras certas, né? As palavras certas entram sempre. Uhum. Quando a gente pensa, Carol, uma entrevista de emprego, né? Já pensando nesse pós-plataforma e palavras-chave, quando a gente vai para a entrevista de emprego, quando a gente vai mesmo para o network, para a rede de contatos, o que você recomenda que uma pessoa faça para se destacar? Gente, é como a gente está aqui, né? Fazendo uma entrevista. Então, independente da tua idade, estudar comunicação, saber se expressar bem, saber falar, não ter essas barreiras de, o que ela quer. Por exemplo, eu podia estar aqui, o que ela quer que eu fale? Como ela quer que eu me comporte? Não, você tem que ser autêntico numa entrevista de emprego. Não existem respostas padrão, resposta certa. Existe quem você é. Então, eu vejo assim que o profissional que se destaca em uma entrevista, aqueles que
por exemplo, quando eu fazia entrevista em grupo, 10 profissionais ali para entrevistar para uma vaga numa corporação. Quem se destacava? Não era o melhor currículo. Não era o cara mais graduado, pós, não sei o quê. Era quem estava mais bem vestido e era quem se comunicava melhor. Então, eu tive um gestor que ele foi uma escola para mim contratar para ele. Ele olhava para as pessoas e ele sempre dizia: a pessoa não se veste bem, eu não quero entrevistar. E eu ficava chocada, né? Porque nós, RHs, a gente tem muita questão da inclusão, de ajudar as pessoas, etc. Rodrigo, a gente treina, a gente ajuda, a gente ensina. Tá bom, então tu vai ensinar? Vai me ajudar com isso? Ok. Então, assim, o dress code é uma coisa muito importante. A forma como a gente se expressa, a forma como a gente se veste. Por exemplo, tem lugares que certas roupas encaixam e tem outros que não. Você vai no escritório de advocacia fazer uma entrevista. E se você não vai num dress code mais social, às vezes o dono do escritório, o doutor ou até o RH nem quer falar com você. E aí, isso é um ponto assim, é um dress code. Tu vai numa audiência, um juiz lá na sua frente, o cara tem que estar de terno, a moça tem que estar com uma roupa adequada. Então, assim, a questão da vestimenta eu já vi, assim, muita gente boa, perdendo grandes oportunidades pela forma que se veste e pela forma que se expressa. Porque, pensa comigo, eu aprovei a pessoa quando eu li o currículo dela. E aí eu trouxe ela para entrevista com o gestor. E aí o gestor diz: não se comunicou bem. Tá, mas tem o currículo que você precisa. Mas não soube se vender, não soube falar. Como que vai ser quando atender um cliente, quando responde? Então, assim, a nossa comunicação, né, na nossa vestimenta e na nossa expressão é muito importante na entrevista de emprego. E é o que faz a gente conquistar as vagas, além do currículo técnico, né? Então, isso é um ponto que a gente tem que dar muita atenção. E que não é difícil. Hoje, com as redes sociais e com tanto conhecimento gratuito, a gente consegue melhorar nisso. Que interessante, Carol, você falando, né, que a busca por um trabalho, ela vai muito além do que, às vezes, a gente tem para oferecer do nosso intelectual. Tá ali na roupa, tá ali na aparência. Isso tem seus pontos positivos e negativos, mas também me surgiu já uma dúvida pensando no outro lado. Quando as pessoas pensam na mudança de carreira ou de emprego, elas pensam apenas no emprego ou chega para você algumas demandas como: eu quero ter mais tempo para minha família, então eu quero um emprego onde eu trabalhe menos. Eu quero poder pensar na minha saúde, fazer um exercício físico, não estou conseguindo nesse trabalho. Esse tipo de demanda chega para você? Muito, muito, todo dia. Eu atendo muitas mães que querem o trabalho remoto. Isso é uma demanda que tem crescido muito, bastante. Quero trabalhar remoto, quero ter mais tempo com meu filho. Pais também, né? Eu estava atendendo um cliente que ele trabalhava viajando muito, então ele queria ter mais tempo com a filha, queria ter mais presença. Então, assim, hoje tem a possibilidade do trabalho remoto, graças a Deus, graças enfim, a tecnologia. E isso também traz grandes oportunidades para quem é de regiões que não tem grandes empresas. Por exemplo, regiões litorâneas, regiões interioranas, né? Que não tem grandes indústrias, grandes empresas. Essa pessoa não precisa ter uma carreira limitada à região dela. Ela consegue trabalhar para uma empresa em São Paulo, para uma empresa em Porto Alegre, em Curitiba. Então, isso surge bastante, assim, pessoas buscando mais qualidade de vida e buscando esse trabalho que dê mais valor a isso, né? Então, isso é uma demanda bastante forte hoje em dia. Que interessante isso, né? Até essa pergunta me surgiu porque eu vi que isso vem crescendo até nas novas gerações, né? O pessoal quer fazer um exercício, quer ter um tempo para ter um lazer, quer sair com a família. Isso é muito interessante. Até as pessoas também que são um pouco mais velhas, vem muito a demanda da família ou daqui a pouco de descansar um pouco mais o corpo e a mente. Então, é uma demanda que, como a gente vê crescendo, né, nas redes sociais e na vida, me surgiu também essa pergunta sobre trabalho. E que interessante ver que existem essas empresas, né, que acolhem esse tipo de demanda. Você sente que as empresas também estão se adaptando a oferecer mais qualidade de vida para o funcionário? Sim. Desde o período de pandemia, é algo que tem crescido bastante, essa atenção à qualidade de vida dos profissionais. E isso veio também muito com as empresas de tecnologia, sabe? Por quê? As empresas de tecnologia vão diferente do mercado, falta pessoas e sobram oportunidades. Então, quando tem pessoas muito boas ali dentro, eles precisam reter aquele talento. E aí começa-se a criar, que nem, por exemplo, quantas pessoas você já ouviu falar que sonham trabalhar no Google? Que sonham em trabalhar em empresas que proporcionam ali uma sala de jogos ou uma qualidade de vida para o colaborador ali internamente. Então, é o que a gente chama de marca empregadora, né? As empresas, elas querem reforçar que são bons
contratadores, né, que são bons lugares para se trabalhar, para atrair os melhores talentos, para reter os melhores talentos e assim não perder para as outras empresas. Então isso é um interesse de mercado, mas é muito bom para o profissional de mercado de trabalho, né? E algo que a gente pensa assim, estou ganhando um salário ali de R$3.000, estou trabalhando de segunda a sábado, mas a minha demanda de trabalho é muito alta e se eu diminuir a minha carga horária eu vou ganhar menos. Não, tem empresas muito boas que vão te pagar mais, você trabalhando de segunda a sexta com uma carga de horário reduzida. Então é realmente garimpar e encontrar essas boas empresas. Garimpar, né? Interessante essa palavra, porque realmente, né, às vezes a gente, na tensão ali, não, realmente quero um emprego, acaba que não garimpa muito, né? Mas igual, às vezes as oportunidades podem surgir igualmente, né? Que interessante ter alguém que faça essa busca, que no caso vai ser você, né? Ajudando a pessoa a buscar esse emprego. Que interessante, Carol. Me deu até também uma outra dúvida. Tô cheia de perguntas hoje para Carol. Ela tá aqui, ó, mandando ver. Carol, às vezes a pessoa, de repente, tá feliz no emprego dela, mas ela quer mudar dentro da própria empresa. Vocês também fazem esse tipo de movimento? Daqui a pouco a pessoa quer ser promovida dentro da própria empresa. Como é que funciona esse tipo de situação? Sim, tem muito. Principalmente nas grandes corporações, as vagas elas são internas e mesmo assim exige que você faça a tua aplicação lá na vaga, né? Que tu coloque ali o teu currículo, se candidate na vaga, preencha teu material. Então eu atendi já diversos clientes que, olha, surgiu uma vaga na minha empresa, eu quero me candidatar, não tenho currículo, bora lá. Então isso acontece bastante, principalmente multinacional, empresa bem grande mesmo, que aí a pessoa vai fazendo uma progressão interna. Também para como se vender melhor para sua gestão, né? Meu gestor não me vê, né? Meu gestor, a empresa é grande, eu não consigo chegar nele, como é que faz? O LinkedIn é maravilhoso para isso. Eu tenho uma cliente minha bem recente, que ela me contratou para sair, para trocar de empresa. Só que a partir do trabalho que a gente foi fazendo na marca pessoal dela, a gestão começou a ver o trabalho dela, né? Começou a ver o posicionamento dela. Principal rede social que eu falo, vou repetir de novo, é o LinkedIn, porque é muito importante. Então ela começou a interagir com o gestor dela lá no LinkedIn. Acaba sendo uma relação muito mais profissional do que, por exemplo, o Instagram, né? Então ela começou a interagir, começou a fazer seus próprios posts lá, colocar do trabalho. E o gestor viu ela, se aplicou a vaga, e era uma vaga que ela se aplicava há muito tempo e ela não subia de cargo. E dessa vez ela se aplicou, foi vista, chamaram para entrevista interna, cresceu, se desenvolveu lá dentro. Treinei ela para entrevista também. Então, com certeza, esse trabalho também ajuda você a crescer onde você está. Porque nada mais é do que trabalhar realmente a tua marca pessoal. Que bacana, Carol. Sabe, eu me vi muito nessa sua cliente ao contrário. Eu sempre achei que eu tinha que ser promovida na primeira empresa que eu trabalhei, porque é a primeira, né? Fui estagiária, então eu vou crescer sempre aqui. E eu acabei fazendo um movimento contrário, fui para outra empresa e assim eu consegui entrar na área que eu queria, né? Que é estar aqui com você apresentando e sendo repórter. Como é que alguém consegue reconhecer o que é melhor para ela? Porque eu fiz esse movimento meio no susto, né? Mas como a gente pode organizar isso, né? Como alguém pode ver, de repente colocar no papel, o ideal é eu trocar de empresa, eu ficar nessa. Tem alguma técnica que a pessoa pode utilizar para ver o que é melhor para ela nesse sentido? Eu aplico muito a técnica dos 2 quadrantes. Então, eu faço com que o cliente ele torne visual as dúvidas dele, né? Então, quero ficar nessa empresa, eu quero mudar, estou em dúvida, não sei. O que eu faço? Coloca 2 quadrantes, escreve numa folha assim, pontos positivos, pontos negativos, divide a folha no meio. Faz uma lista do que tem de positivo naquela empresa, nessa carreira atual que você tá, e faz uma lista do negativo. E aí tu vai pesar, né? Às vezes a lista do negativo vai estar gigante, a lista do positivo vai estar super pequena. E aí tu consegue realmente visualizar e tornar mais claro essa mudança de carreira, essa mudança de emprego, enfim. Outra questão, estude autoconhecimento, né? A gente precisa entender o que a gente é bom, quais são os nossos talentos naturais. Todo mundo nasceu, né, com uma individualidade, Deus ele é perfeito, então ele colocou em ti o dom da comunicação, então no jornalismo tu te encontrou, às vezes outra pessoa é mais analítica, é mais introvertida, então o autoconhecimento vai te ajudar também a tomar tuas decisões de carreira. Às vezes a dúvida vem muito disso, da gente não se conhecer, não saber o que quer, não saber exatamente no que é bom. Autoconhecimento a gente faz curso, né, faz desenvolvimento pessoal, faz terapia. Então tem várias formas da gente se conhecer e tomar melhores decisões para nossa carreira. Que bacana.
Caroline, maravilhosa, você arrasou com essas informações, né? Tenho certeza que ajudou muita gente, né? Destaco sempre aquelas informações tão interessantes que você trouxe sobre o mercado tá procurando muita gente, não é só nós como trabalhadores que procuramos o emprego também, o empregador precisa, as empresas precisam e também um ponto muito importante, né? As pessoas às vezes têm medo de ganhar menos, é possível até mesmo ganhar mais ou o mesmo valor sendo mais feliz fazendo outra coisa. Então, que legal isso, Carol. Muito obrigada pela sua presença. Quero que você finalize fazendo uma última fala, de repente com algo que a gente não tenha mencionado, mas que você gostaria de destacar. Bom, quero agradecer a participação e também dizer para você aí que está do outro lado das câmeras assistindo a gente. A carreira é algo muito importante, então não negligencie, não se acomode, se arrisque. Mas eu tô com medo, vai com medo mesmo, você não precisa sair de onde está, você só precisa se vender e poder ter poder de escolha. Né? Você escolhe se continua onde está ou se sai quando você tem poder de escolha. Mas muita gente não tem poder de escolha porque não se vende, porque não se mostra no mercado de trabalho. E é isso que eu faço, eu te dou esse poder de escolha, mas eu e tantas outras colegas que são consultoras de carreira. Então, você tem que ser o protagonista da sua carreira e não deixar só a empresa definir por ti. E é isso, muito obrigada. Perfeito. Carol, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Agora a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. De volta com o Verão Multi RS e agora quero saber quem é que gosta de surfar. O Birica Golden todo dia nos manda aqui o boletim das ondas, para quem gosta do esporte saber o quanto ele está convidativo para a prática. Seguinte, ó, Birica Golden trazendo as dicas agora no boletim das ondas. Muito boa tarde de quarta-feira na Costa Gaúcha, com a presença do vento nordeste, temperatura agradável, as ondas na faixa de meio metro com séries maiores e a corrente de norte, intensidade moderada a forte. A intensidade do vento é moderada a forte e para amanhã, quinta-feira, teremos a presença do vento nordeste mais uma vez, intensificando aí 10 dias, longos 10 dias de vento nordeste na Costa Gaúcha. As ondas ganham força, ganham pressão para amanhã, quinta-feira, chegando na casa de meio metro com séries maiores, chegando até 1 metro no decorrer do dia. A corrente continua de norte com a intensidade moderada a forte, a temperatura da água está na casa dos 20 graus, água boa, gostosa, propícia para o banho e para quem está iniciando a prática do esporte, para quem é intermediário avançado, tem um surf. Para o final de semana também promete boas ondas, mas amanhã quinta-feira o mar ganha força, ganha energia e promete um belo surf. Valeu! Birica, muito obrigada pelas informações. Birica que está sempre com a gente, atualizando sobre as ondas aí no nosso litoral norte gaúcho. Que é maravilhoso, né? Verão Multi RS fica por aqui. A gente agradece imensamente a sua audiência, a sua participação nesses finais de tarde, início de noite, diretamente aqui do Ramblas em Atlântida, onde fica o nosso estúdio, nossa casa aqui do canal Multi RS. Sempre muito bom estar com vocês e, claro, né, com nossos apoiadores, a Ubra, a Leroy Merlin, Racon Consórcios, Hotel Araçá e Casa Linda. Eles que fazem tudo acontecer aqui no Verão Multi RS, no litoral norte gaúcho. Muito obrigada e até amanhã.